de Belém a Jerusalém. Este é o quarto domingo do Advento e estamos há 3 dias de celebrar uma das principais festas da tradição cristã. O clima do Natal já se faz presente nas ruas, por meio dos enfeites, nos shoppings, nos comerciais da TV, no planejamento que fazemos para as festas de confraternização e também nos preparativos para viajar ou então para receber parentes e familiares. E em meio a este clima, sempre houve a preocupação, principalmente por parte dos pastores, se nós, cristãos, na correria e nos preparativos, paramos para refletir e para sermos edificados com a mensagem do Natal. Sempre houve a preocupação se celebramos de fato o Natal como o nascimento do menino Jesus, aquele que é o enviado de Deus para trazer paz em meio a um mundo em confusão. Aquele que é o enviado de Deus para trazer luz em meio às trevas da nossa existência. Aquele que é o enviado de Deus para trazer alegria em meio às tristezas e frustrações. Aquele que é o enviado de Deus para trazer vida, vida em abundância, vida eterna. Você mesmo já deve ter ouvido vários pastores, em suas pregações, chamarem a atenção para o significado bíblico e teológico do Natal. Felizmente ou infelizmente, os irmãos e irmãs ouvirão mais uma mensagem nesse sentido. Isso porque a minha palavra nesta manhã tem por objetivo destacar 3 perspectivas centrais sobre o significado do Natal, sobre o que nós, como cristãos, celebramos no Natal como o nascimento do menino Jesus. Penso que nunca é demais acentuarmos o que significa o nascimento de Jesus para nós e para toda a humanidade. O primeiro apontamento sobre o que significa o Natal, enquanto nascimento de Cristo, diz respeito ao mistério da encarnação. No Natal, nós celebramos o mistério da encarnação. Encarnação significa que Deus, em seu Filho Jesus Cristo, se fez plenamente humano. Deus, no seu Filho Jesus Cristo, se fez gente. E é mistério porque não há explicação lógica, não há explicação racional, satisfatória para o fato de Deus querer se tornar humano, ter um corpo, assumir para si a condição humana. No entanto, foi assim que Deus quis, foi assim que Ele fez. O mistério da encarnação, que muito bem foi entoado nessa manhã por uma das músicas do coral que nos visita, na segunda música de forma mais precisa, quando parte de sua letra. Quão maravilhosa graça Deus tomar a forma humana. Na verdade, Deus sempre participou, agiu e revelou o seu amor, a sua graça e a sua ação redentora na história da humanidade. No Antigo Testamento, e a história do povo de Israel nos mostram isto, mas a ação e a revelação de Deus no Antigo Testamento sempre contaram com mediadores. Deus falou e de muitas maneiras. Falou por meio dos pais, falou por meio dos profetas. Mas agora, nos últimos dias, com o nascimento de Jesus, ocorre algo inédito, ocorre algo surpreendente. Deus mesmo entra na história humana de forma intensa. Deus se encarna, Deus se torna ser humano, Deus se identifica totalmente com a nossa condição e participa da nossa humanidade. No menino Jesus se dá a mais plena
manifestação de Jesus. Jesus não só é a presença, mas também é o próprio Deus entre nós, em nosso meio, habitando conosco. Mateus toma o devido cuidado para relatar quem é Jesus, ao citar o profeta Isaías e afirmar que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Da mesma forma, o evangelista João é incisivo no tema, no mistério da encarnação, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Com o mistério da encarnação, aprendemos que Deus não é um ser celestial que vive estranho à nossa condição de seres humanos. Com o mistério da encarnação, nós aprendemos que Deus não é alguém distante, que habita no céu, lá em cima, e nos abandona aqui na terra. Com o mistério da encarnação, nós aprendemos que Deus não é indiferente às nossas limitações, não é indiferente aos nossos sofrimentos, aos nossos erros e também às nossas fraquezas. Deus nos conhece e nos conhece muito bem. Deus conhece profundamente a natureza humana. Deus é aquele que vem ao nosso encontro na situação em que estamos, com as dificuldades que enfrentamos e também com a avaliação que fazemos de nós mesmos. Eu acho interessante a definição de religião feita por um dos principais teólogos do século XX, Karl Barth, para mostrar que o cristianismo não se encaixa dentro do que é religião. Embora eu tenha algumas reservas com a definição dada por esse teólogo, no entanto, Barth diz que religião é a busca do ser humano a Deus. Ou seja, para Barth, religião é o esforço humano para ir até Deus. No entanto, com o cristianismo, com a fé cristã, ocorre o inverso. Isto é, Deus é que vem até nós. Para Barth, o cristianismo não é religião porque é Deus que vem ao nosso encontro. E quando Barth fundamenta esta sua concepção, ele tem em mente dois principais versículos. O versículo que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 10, que diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E um segundo versículo que Barth tem em mente, para mostrar que o cristianismo não é religião, não é o esforço humano que vai ao encontro de Deus, mas Deus que toma a iniciativa, Deus que em primeiro lugar vem até nós. É o versículo de João, capítulo 15, o de número 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Particularmente, fico muito preocupado com a concepção de espiritualidade em nossos dias, principalmente quando a espiritualidade é ensinada, o cultivo da espiritualidade é ensinado como negação do corpo, como negação da nossa realidade, como negação da nossa condição histórica, como se Deus fosse indiferente ou então contrário a tudo isto. Com o mistério da encarnação aprendemos que é em nossa humanidade, é em nosso ser, é o que nós somos e também é na humanização do outro que Deus se faz presente, que Deus deixa a sua glória, deixa o seu poder para se tornar humano como todos nós. Um segundo aprendizado a respeito do Natal. Além do mistério da encarnação, no Natal também nós celebramos o mistério da simplicidade, o mistério
da simplicidade. Com o evangelista Lucas, aprendemos como Deus adentrou neste mundo. Como foi a sua vinda? Nós lemos o versículo há pouco que disse o seguinte: estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Sendo Deus o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Deus de toda a glória, Deus todo-poderoso, Ele vem a este mundo por meio de um casal simples, José e Maria. Nasce numa cidade pequena, quase que insignificante, Belém. Nasce também num lugar simples e é colocado numa manjedoura. O mistério da simplicidade. Embora as celebrações em torno do Natal sejam recheadas de festas, banquetes, presentes, e de fato há muita mercantilização em torno do Natal, é na simplicidade que percebemos e experimentamos a presença de Deus. Na simplicidade, Deus se encontra conosco e nós nos encontramos com Deus. É na simplicidade de um abraço ou sorriso de uma criança, é na simplicidade do perdão por algo irrisório, pequeno, que muitas vezes alimentamos em nosso coração, é na simplicidade do silêncio, na simplicidade dos gestos de amor e de carinho, é no sentimento de gratidão que se dá verdadeiramente o Natal, o mistério da simplicidade, ensinado no nascimento do menino Jesus, a encarnação de Deus. Em terceiro lugar, além do mistério da encarnação, o mistério da simplicidade, no Natal, presenciamos também o mistério da rejeição, o mistério da rejeição. Na leitura dos evangelhos, aprendemos que Jesus foi rejeitado por Herodes. Ou seja, não havia lugar para Jesus no palácio, onde predominavam a riqueza e o poder. Herodes ficou sabendo do nascimento de Jesus, o rei dos judeus, por meio da visita que recebeu dos magos do Oriente, mas não quis visitá-lo. Pelo contrário, Herodes percebeu nesta notícia uma ameaça ao seu poderio. E, além de não querer visitar Jesus, não querer conhecer Jesus, pretendeu matá-lo. Mas, além de Herodes, Jesus também foi rejeitado pelos sacerdotes e escribas do seu tempo. Quando ficou sabendo da notícia do nascimento de Jesus, Herodes reuniu os sacerdotes e os escribas daquela época e perguntou o que eles sabiam a respeito do Messias, do rei dos judeus, aquele que haveria de vir ao mundo. E conhecendo o Antigo Testamento, os sacerdotes e escribas disseram: olha, tudo indica que ele nascerá em Belém. Mas também sacerdotes e escribas não foram visitar a Jesus. Foi rejeitado por esses, a classe sacerdotal, e também pelos escribas. Não havia lugar para Jesus no sistema religioso daquela época. Não havia lugar para Jesus no templo em Jerusalém. Jesus também será rejeitado pelo povo. Depois de 3 anos aproximadamente do seu ministério, o povo gritará: crucificam, crucificam, crucificam. Não há lugar Jesus nos palácios, não há lugar para Jesus no templo, não há lugar para Jesus no meio do povo, no meio do povo.
Por fim, não há lugar para Jesus, Jesus é rejeitado até mesmo na hospedaria. Jesus é rejeitado até mesmo na hospedaria. Ali não há lugar para Jesus. E o casal tem que se dirigir para um lugar onde se criavam animais, para ali Maria dar à luz ao seu filho. Jesus nasce num lugar reservado para o abrigo de animais, o mistério da rejeição. Como alguém que veio trazer o amor, a graça, a luz, a salvação, a solidariedade, a bondade, pode ser tão rejeitado por homens e mulheres ligados ao poder, pelo povo, pelos próprios sacerdotes e escribas da sua época. No entanto, ainda hoje, não há lugar para Jesus em muitos setores da sociedade, tal como nos palácios de Brasília, ou então nas decisões políticas e na configuração de muitas igrejas, comunidades em nossos dias. Não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus porque onde a prioridade é a riqueza, aumenta-se a indiferença. Não há lugar para Jesus porque onde a prioridade é o poder e a manutenção de privilégios, aumenta-se a corrupção, a injustiça. Não há lugar para Jesus porque onde a prioridade é o status e o sucesso, predomina a arrogância e o egoísmo. Mas também não são somente nesses lugares em que Jesus é rejeitado, em que não há lugar para ele. Continua não havendo lugar para Jesus na vida e no coração de muitas pessoas em nossos dias. Tanto nas que estão fora da igreja, como também nas que frequentam a igreja. Onde não há confiança total na soberania de Deus, não há lugar para Jesus. Onde não há arrependimento sincero dos pecados cometidos, Jesus continua sendo rejeitado. Onde não há total entrega nas mãos de Deus, onde não há o desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade, Jesus continua sendo rejeitado. Quero concluir essa mensagem com uma pergunta e um breve comentário. Há lugar para Jesus em sua vida? Há lugar para Jesus em sua vida? Se a resposta é não, enfatizo as palavras do próprio Jesus à igreja de Filadélfia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Celebremos este Natal na certeza de que Deus está conosco, porque Ele se encarnou, e que o encontremos na simplicidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.